Levítico, capítulo 8. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma Arão e seus filhos com ele, e as vestes e o óleo da unção, e o novilho por oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e 1 cesto de pães ázimos, e reúne toda a congregação à porta do tabernáculo da congregação. E Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, e a assembleia foi reunida à porta do tabernáculo da congregação. E Moisés disse à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que fizesse. E Moisés trouxe Arão e seus filhos e os lavou com água. Ele vestiu a túnica e cingiu-o com o cinto, e vestiu-lhe o manto e o colocou o éfode sobre ele, e cingiu-o com o cinto tecido do éfode, e o ajustou nele. E ele pôs-lhe o peitoral. Ele também colocou no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e também sobre a mitra, na sua parte frontal, ele pôs a lâmina de ouro, a coroa santa, como o Senhor ordenou a Moisés. E Moisés tomou o óleo da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E ele aspergiu 7 vezes o altar, e ungiu o altar e os seus vasos, como também a pia e o seu pé, para santificá-los. E ele derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. E Moisés trouxe os filhos de Arão e colocou as túnicas sobre eles, e cingiu-os com o cinto e colocou neles gorros, como o Senhor ordenou a Moisés. E ele trouxe o novilho por oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho por oferta pelo pecado, e o matou. E Moisés tomou o sangue e o pôs sobre os chifres do altar e em redor com o seu dedo, e purificou o altar. Depois derramou o sangue na base do altar e o santificou, para fazer reconciliação sobre ele. E ele tomou toda a gordura que estava na entranha, e o redanho sobre o fígado, e os 2 rins e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho e o seu couro e a sua carne e o seu esterco, ele queimou com fogo fora do acampamento, como o Senhor ordenou a Moisés. E ele trouxe o carneiro da oferta queimada, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e ele o matou. E Moisés espargiu o sangue sobre o altar e ao redor. E ele cortou o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. E ele lavou a entranha e as pernas com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Era um sacrifício queimado de cheiro suave, e uma oferta feita por fogo ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. E ele trouxe o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e os seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e ele o matou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito. E ele trouxe os filhos de Arão, e Moisés pôs o sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o dedo grande do pé direito. E Moisés espargiu o sangue sobre o altar e ao redor. E ele tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que estava na entranha, e o redanho sobre o fígado, e os 2 rins e a sua gordura, e a espada à direita. E do cesto dos pães ázimos que estava diante do Senhor, ele tomou um bolo ázimo, e um bolo de pão azeitado, e uma obreia, e os pôs sobre a gordura e sobre a espada à direita. E tudo isso ele pôs nas mãos de Arão e sobre as mãos de seus filhos, e os moveu por oferta movida perante o Senhor. E Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre a oferta queimada. Estas foram consagrações por cheiro suave, isto é, uma oferta feita por fogo ao Senhor. E Moisés tomou o peito e moveu-o por oferta movida perante o Senhor. Aquela foi, pois, a parte de Moisés,
do carneiro da consagração, como o Senhor ordenou a Moisés. E Moisés tomou o peito e moveu por oferta movida perante o Senhor. Aquela foi, pois, a parte de Moisés no carneiro da consagração, como o Senhor ordenou a Moisés. E Moisés tomou do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou a Arão, e as suas vestes de seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: Cozei a carne na porta do tabernáculo da congregação, e ali a comei com o pão que está no cesto das consagrações, como eu ordenei, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. E o que restar da carne e do pão queimareis com fogo. E não saireis da porta do tabernáculo da congregação por 7 dias, até se cumprirem os dias da vossa consagração. Por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse para sempre expiação por vós. Portanto, ficareis à porta do tabernáculo da congregação dia e noite por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Então Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou pela mão de Moisés. Levítico 9. E aconteceu no 8º dia que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciões de Israel. E ele disse a Arão: Toma um novilho por oferta pelo pecado e um carneiro por oferta queimada sem defeito, e oferece-os perante o Senhor. E aos filhos de Israel falará, dizendo: Tomai um cabrito dentre as cabras por uma oferta pelo pecado, e um novilho e um cordeiro, ambos de 1 ano sem defeito, por oferta queimada. Também um novilho e um carneiro, por ofertas de paz, para sacrificar perante o Senhor. E uma oferta de alimentos misturado com óleo, porque hoje o Senhor vos aparecerá. E eles trouxeram o que ordenara Moisés diante do tabernáculo da congregação, e chegou-se toda a congregação e ficou de pé perante o Senhor. E disse Moisés: Esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: Vai até o altar, e oferece a tua oferta pelo pecado e a tua oferta queimada, e faz expiação por ti mesmo e pelo povo, e oferece a oferta do povo, e faz expiação por eles, como ordenou o Senhor. Por isso, Arão foi ao altar e matou o novilho da oferta pelo pecado, que era para si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e derramou o sangue na base do altar. Mas a gordura e os rins e o redanho sobre o fígado da oferta pelo pecado ele queimou sobre o altar, como o Senhor ordenou a Moisés. E a carne e o couro ele queimou com fogo fora do acampamento. E ele matou a oferta queimada, e os filhos de Arão lhe apresentaram o sangue que ele aspargiu sobre o altar ao redor. E eles lhe apresentaram a oferta queimada com seus pedaços e a cabeça, e ele queimou sobre o altar. E ele lavou a entranha e as pernas, e as queimou sobre a oferta queimada no altar. E ele trouxe a oferta do povo, e tomou o bode, que era a oferta do pecado, pelo povo, e o matou, e ofereceu pelo pecado, como o primeiro. E ele trouxe a oferta queimada, e a ofereceu de acordo com o costume. E trouxe a oferta de alimentos, e dela tomou um punhado, e a queimou sobre o altar, ao lado do sacrifício queimado da manhã. Ele também matou o novilho e o carneiro por sacrifício das ofertas de paz, que era pelo povo. E os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue que ele espargiu sobre o altar e ao redor, e a gordura do novilho, do carneiro, e a cauda, e o que cobre a entranha, e os rins, e o redanho sobre o fígado. E eles colocaram a gordura sobre os peitos,
e ele queimou a gordura sobre o altar. E os peitos e a espada direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés ordenou. E Arão levantou as suas mãos em direção ao povo e os abençoou. E desceu depois de ter oferecido a oferta pelo pecado, e a oferta queimada, e a oferta de paz. E Moisés e Arão entraram no tabernáculo da congregação, e saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E saiu um fogo diante do Senhor, e consumiu sobre o altar a oferta queimada e a gordura. Vendo isso, todo o povo gritou, e caiu sobre as suas faces. E Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre eles, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o qual não lhes fora ordenado. E saiu fogo de diante do Senhor, e os devorou, e eles morreram perante o Senhor. Então disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e diante de todo o povo eu serei glorificado. E Arão calou-se. E Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai os vossos irmãos de diante do santuário para fora do acampamento. Então eles chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do acampamento, como Moisés havia dito. E Moisés disse a Arão e a Eleazar e Itamar, seus filhos: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha a ira sobre todo o povo, mas que os vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o fogo que o Senhor acendeu. E não saireis da porta do tabernáculo da congregação, para que não morrais, porque o óleo da unção do Senhor está sobre vós. E eles lhe disseram, e eles fizeram conforme a palavra de Moisés. E o Senhor falou a Arão, dizendo: Não bebereis vinho ou bebida forte, tu e nem os teus filhos contigo, quando entrardes no tabernáculo da congregação, para que não morrais. Isto será um estatuto eterno por vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos que ficaram: Tomai a oferta de alimento que restou das ofertas ao Senhor, feitas por fogo, e comei-a sem levedura, junto ao altar, porquanto é uma coisa santíssima, e a comereis no santo lugar, porque esta é a tua porção, e a porção de teus filhos, dos sacrifícios ao Senhor, feitos por fogo, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos dos sacrifícios das ofertas de paz dos filhos de Israel. A espada da oferta alçada e o peito da oferta movida trarão com as ofertas feitas por fogo de gordura, para mover por uma oferta movida perante o Senhor, e para ti e teus filhos contigo por um estatuto eterno, quando o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que estava queimado, e ele irou-se com Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, dizendo: Por que não comestes a oferta pelo pecado no santo lugar, sabendo que é coisa santíssima, e que Deus a deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor? Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santo lugar. Certamente deveríeis tê-la comido no santo lugar, como eu ordenei. E disse Arão a Moisés: Eis que hoje
Eles ofereceram a sua oferta pelo pecado e a sua oferta queimada perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu tivesse comido hoje a oferta pelo pecado, deveria ter sido aceita aos olhos do Senhor? E quando Moisés ouviu isto, ele ficou contente. Levítico capítulo 11. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis entre todos os animais que estão sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas e cuja fenda das unhas se divide em duas e rumina entre os animais, aquilo comereis. Todavia não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, como o camelo, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, vos será impuro. E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será impuro. E a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será impura. E o suíno, embora tenha unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, ele não rumina, este vos será impuro. Da sua carne não comereis, nem tocareis a sua carcaça, estes vos serão impuros. Isto comereis de tudo o que está nas águas, tudo o que tem barbatanas e escama nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. E tudo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, tudo o que se move nas águas, e qualquer vida que está nas águas, estes serão abominação para vós. Eles serão uma abominação para vós. Não comereis da sua carne, porém tereis suas carcaças como abominação. Tudo que não tem barbatanas ou escamas nas águas será uma abominação para vós. E estas são as que abominareis entre as aves. Não serão consumidas, são uma abominação: a águia, o quebrantoso, o chofrango, o falcão, o papagaio segundo a sua espécie, todo corvo segundo a sua espécie, a coruja, o falcão da noite e o cuco, e o gavião segundo a sua espécie, e a pequena coruja, e o corvo marinho, e a grande coruja, e o cisne, e o pelicano, e o alcatraz, e a cegonha, e a garça segundo a sua espécie, e a polpa, e o morcego. Tudo o inseto que voa, que anda de quatro, será uma abominação para vós. Contudo, esses podereis comer de todo inseto que rasteja e voa, que anda de quatro. O que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Esses podereis comer: a locusta segundo a sua espécie, e a locusta lisa segundo a sua espécie, o besouro segundo a sua espécie, e o gafanhoto segundo a sua espécie. Porém, todas as outras coisas rastejantes e voadoras que têm 4 pés serão uma abominação para vós, e por estes sereis impuros. Qualquer que tocar a sua carcaça será impuro até a tarde. E qualquer que levar as suas carcaças lavará as suas vestes e será impuro até a tarde. As carcaças de todo animal que tem unhas fendidas, mas a fenda não se divide em duas, e que não rumina, vos será por impuro. Todo aquele que tocar nele será impuro. E tudo que anda sobre as suas patas, entre todos os tipos de animais que andam de 4, estes vos serão impuros. Qualquer que tocar sua carcaça será impuro até a tarde. E o que levar a sua carcaça lavará as suas vestes e será impuro até a tarde. Eles vos serão por impuros. Estes também vos serão por impuros entre as coisas rastejantes que se arrastam sobre a terra: a doninha, o rato e a tartaruga segundo a sua espécie, o ouriço, o camaleão, a lagartixa e o caracol e a toupeira. Estes são impuros para vós. Entre tudo que rasteja, qualquer que os tocar, estando eles mortos, será impuro até a tarde. Também será impuro tudo aquilo que cair sobre um destes, estando morto, seja algum vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou saco,
ou qualquer instrumento com que se faz algum trabalho. Será colocado na água e será impuro até a tarde. Depois será purificado. E todo vaso de barro em que algum deles cair, tudo que estiver nele será impuro e o quebrareis. De todo alimento que pode ser comido, sobre o qual vier tal água será impuro. E toda bebida que se beber em tal vaso será impura. E tudo aquilo sobre o que cair alguma parte da sua carcaça será impuro, seja o forno ou fornos para panelas, e estes deverão ser quebrados, porque são impuros e serão impuros para vós. Porém a fonte ou cisterna, onde há muita água, será limpa, mas quem tocar na sua carcaça será impuro. E se alguma parte da sua carcaça cair sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Mas se alguma água for colocada sobre a semente, e alguma parte da sua carcaça cair sobre ela, vos será por impura. E se morrer algum animal do qual vós podereis comer, aquele que tocar a sua carcaça será impuro até a tarde. E aquele que comer da sua carcaça lavará as suas vestes e será impuro até a tarde. E também quem levar a sua carcaça lavará as suas vestes e será impuro até a tarde. E cada coisa rastejante que se arrasta sobre a terra será uma abominação, isto não se comerá. E tudo que anda sobre a barriga, e tudo que anda de quatro, e tudo que tem mais pés, entre todas as coisas rastejantes que se arrastam sobre a terra, não comereis, porque são uma abominação. Não vos façais abomináveis por nenhuma coisa rastejante que se arrasta, nem vos contamineis com eles, para não serdes contaminados por eles. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis a vós mesmos com nenhum tipo de coisa rastejante que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos fiz sair da terra do Egito para ser vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais, das aves e de toda criatura vivente que se move nas águas, e de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer uma diferença entre o impuro e o limpo, e entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos.